Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o seu podcast mais veloz da internet brasileira. Estamos aqui no estúdio, uma configuração diferente hoje, porque nós vamos fazer um papo diferente aqui hoje. Vamos deixar um pouco ali os assuntos mais recentes das últimas semanas. Vamos falar sobre momentos históricos. Então, você já pode se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos. Bora falar de assuntos. Tô aqui com o Nelsinho. Tudo certo, Nelsinho? Tudo jóia? Beleza, e você? Tudo jóia também. E vamos abrir a mesa, porque como vai ser um papo meio de boteco, nada como chamar o Sérgio Silverli, do Boteco F1. Bem-vindo, Sérgio. Tudo jóia? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Abração, Nelsinho, Christian. Prazer estar aqui. Eu acompanho vocês desde o início, desde que vocês começaram. Então, eu vou me sentir até estranho assistindo e me vendo na mesa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, multiverso da loucura. O multiverso da loucura. Christian Fittipaldi, tudo jóia? Tudo ótimo, tudo bem. Adorei a camiseta. Ó. Pra mim, um dos carros mais bonitos da Fórmula 1. Concordo, eu acho também. De todos os tempos, diga-se de passagem. Pro pessoal que tá nas plataformas de áudio, o Sérgio tá com uma camisa da Jordan 91, aquela da 7-Up. E com os pelinhos de gato, que eu tenho 2, né? Boa. Não tem como. Qual é o nome dos... Chama Lorde e Fred. Lorde tem nada a ver Fred. com automobilismo, né? Só com música. Não, eu sei que tem o... É Bob o seu cachorro, né? Isso. E você tem... Christian? Simba. Simba? Simba. Também zero referência... É o leão, né? É o Rei Ao Leão. leão. É o Rei Leão, é. Então. Você pega ele e faz... Ah, não. Quer dizer, eu pego ele, né? É pequenininho? Desse tamanho. O meu é o Daytoninha ali, o meu vira-lata. Pessoal, recadinhos de sempre, então, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, bora fazer um papo hoje diferente, um papo sobre momentos históricos da Fórmula 1, momentos históricos do esporte a motor. Acho que cada um tem a sua lista de momentos, você pode compartilhar. Não quer dizer que é um top 10, um ranking, alguma coisa específica, são momentos que marcaram as vidas nossas nesse bate-papo. E claro, você em casa já pode colocar os comentários no vídeo ou no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Vamos ser educados, vamos deixar o convidado por último. Não, vamos deixar o convidado por primeiro aqui, Sérgio. Fala um momento, Sérgio, que te marcou como Fórmula 1, como esporte, como que... Então, papo de boteco. Papo de boteco aqui. Total, não tem agora eu uma entendi hora, a minha entendeu? presença. Exatamente, você que é o botequeiro profissional aqui. Então, eu fiquei pensando bastante em momentos da Fórmula 1 que marcaram a história da categoria, ou mesmo a minha, né? A minha percepção como Fórmula 1. Eu vou começar já colocando um ponto muito forte na mesa de todo mundo, que é o GP Brasil de 2008, né? Is That Glock? Você acredita que eu tava assistindo esse GP sozinho, em casa? Uma final de Sozinho. campeonato. Final de campeonato. Afinal de contas, o Boteco Fórmula 1 começou o quê? Em 12, né? Em 2012. Em 12. Em 2012. Então, e naquela época... Você não estava nem tão engajado ainda eu acho profissionalmente. que eu nem tinha com quem conversar sobre Fórmula 1. A E os internet ainda gatos? estava engatinhando, não tinha gato. Ah, bom. Nem pensavam em existir na época. Os meus gatinhos são muito novos, 4 anos, e a novinha tá fazendo 1 ano e 1 mês agora. Então, eu lembro que eu tava sozinho em casa assistindo, porque minha família... Eu corri da tarde, os meus tios são todos santistas roxos, e tinha algum jogo importante do Santos, final de campeonato. Foi quando o GP Brasil? Foi em 1º novembro? de novembro, foi feriado de finados. É, É 1 de novembro ou 2 de novembro? Eu sempre esqueço. O Santos devia estar fazendo alguma coisa importante, que estava todo mundo fora de casa. Eu fiquei sozinho assistindo o GP Brasil de 2008, e eu lembro que eu acho que todo mundo foi assim, né? Comemorou durante uns 15 segundos e depois entendeu o que estava acontecendo. E eu acho que aquela sensação do campeonato que estava na mão e foi embora deixou um clima, assim, muito estranho em casa, sabe? Eu tava sozinho ainda, eu falei, putz, não acredito que isso aconteceu. Demorou pra ficha cair, sabe? Eu acho que todo mundo lembra muito bem onde tava, né? O que tava fazendo, assistindo a corrida e tudo mais, e como foi um momento muito marcante para quem tava acompanhando a Fórmula 1, e a última vitória do Brasil na Fórmula 1, né? O GP Brasil 2008. Então, já começo colocando, tirando o elefante, né? Da sala, falando do GP Brasil 2008. Na hora que o Massa passou pela linha de chegada, você tinha entendimento que talvez ele poderia perder o campeonato nos próximos 30 segundos, 40 segundos? Ou na tua cabeça, o Massa ganhou, ele é campeão do mundo, ponto final, acabou. Sabe quando tem um jogo de futebol? Ou meio que nem passou pela sua cabeça a hipótese dele
perdeu o campeonato. Quando ele passou, eu comemorei. Acabou. Saí gritando pela casa. Só que eu lembro que a sensação... Mas daí você continuou assistindo a então, corrida? A sensação que eu tive, sabe quando tem dois times lutando pelo campeonato e o time que você torce tem que vencer e o outro time tem que empatar ou perder no outro jogo? Tá. E aí o seu jogo acaba, você ganhou. Só que você tem que esperar o resultado do outro jogo. Eu tava meio assim. Então você tinha um pouco de consciência daquilo que poderia acontecer. Sim, acho Tá. que todo... Como a gente fala no boteco, né? Todo cabeça de gasolina mesmo tava ligado no que tava acontecendo. Né? Mas é que tá. Você falou todo cabeça de gasolina. É. Porque a maioria das pessoas que estavam assistindo, pelo menos no meu modo de ver, o cara ganhou, acabou. Por exemplo, eu tava assistindo, eu, meu pai, minha mãe e a minha namorada na época. A gente tava assistindo a corrida. Quando o Massa cruza, a minha mãe e a minha namorada na época, elas estavam começando vibrando. E eu e meu pai, os dois, não, calma, segura, tem que esperar um pouco. Mas por ele cruza, não. Aí já tá rolando, já dá pra ver quando o Burt fala, né? Olha o Glock, quando chega naquele ponto da ultrapassagem. Eu acho que quem não acompanha a Fórmula 1 muito assim, né, que nem a gente, foi pra rua soltar rojão, né? Eu comemorei muito, mas eu fui ainda olhando pra TV, vendo o que tava acontecendo, né? E aí a gente tem aquela imagem que ninguém nunca esquece, né? Uma das imagens mais emblemáticas da história da Fórmula 1. Não só pra gente no Brasil, mas eu acho que pro mundo inteiro, né? Assim, você tava naquela prova lá. Como que foi aquele momento da largada? Porque eu sei que a largada foi adiada em alguns minutos. Você tem lembranças desse... Eu tenho uma memória muito fraca, mas tava molhado, né? Tava muito molhado e a 3 é o sol, Interlagos. A gente já conversou que a gente fala números e A nomes, 3 é o né? sol. o S do Senna e o sol. Sempre tinha um rio lá. E eu tava meio que no meio da pista por fora, peguei o rio logo no começo e... Em 2008, né? Você sabe que esse rio continua lá, porque eu andando na Porsche no final do ano passado, o rio ainda tava lá. E peguei esse rio e o rio me levou embora. Então, nem lembro onde eu assisti. Acho que eu saí andando. Eu lembro talvez ter sentado dentro do carro da safety car, que ficava ali na área de escape do S. Aí não lembro se eu fui de volta pro box. Eu não lembro direito exatamente onde eu tava depois, onde eu vi a corrida. É um bom desafio para você que nos acompanha aqui, os comentários, onde você estava naquele momento ali da definição do campeonato de 2008, que eu acho que, tirando 2021, eu acho que foi o final de campeonato mais 2007 foi legal pegado também, da né? história. Super. Acho que 2007 também termina com um ponto de diferença. Mas acho que 2007 foi menos... 2007 foi a definição Kimi, Alonso e Hamilton. Mas acho que foi menos dramático do que, por exemplo, 21 e 2008, que foi literalmente na última 2008 curva. foi. Os dois. Não é tecnicamente na última curva, mas né, pra gente foi. Foi realmente um momento inesquecível da Fórmula 1. Nelsinho? Eu ia falar de uma mais... assim, como eu disse, mais de uma vez minha memória é péssima, tem alguns lances que eu lembro... Então você ia falar do Fangio em 55, 56, é isso que você ia falar? Tem uns lances mais... Mas já que a gente tá falando de coisas mais recentes, obviamente a corrida de Abu Dhabi do Max e do Hamilton, aquela ali não tem... Sabe, aquela foi maluca, assim, eu nunca vi um final de corrida, de uma corrida que significava tanto, de uma briga entre os dois, uma relargada faltando 2 voltas, foi uma coisa maluca, né? Foi uma, né? Foi uma volta. Foi uma Foi uma volta. volta. Uma volta. Uma Não volta. era nem green, white, checker. Não, era só white e checker. Então, realmente, uma coisa que não acontece muito, né? Então, foi muito... Aquilo... Eu vou falar das outras depois, mas pra mim aquela realmente foi inacreditável, assim, acho que... Posso fazer uma pergunta, Pode. professor, para vocês, pilotos profissionais? Pode. Vocês acham que o Hamilton abriu muito espaço para o Verstappen passar naquela curva? Tirou da minha boca. Eu vou fazer essa pergunta pra ele agora. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria de jogador de videogame total, e quem gosta de assistir Fórmula 1. Eu acho que o Hamilton achou que o Verstappen ia mergulhar anyway. Acho que se os dois batem, o Verstappen era campeão, né? Então eu fiquei com a sensação que o Hamilton abriu meio que de propósito pro Verstappen mergulhar, e talvez ele achasse que existia uma possibilidade dar o X do na Verstappen Isso. exagerar, Escapar, perder a freada e ele dar o X. Passava... O Max passou por fora aquela? Não, por dentro. Por dentro. Só que, ele não tava no câmbio do Hamilton, ele tava uns 2, 3 carros. Ele mergulhou. Ele mergulhou, mas freou muito mais tarde. Também tava o pneu muito melhor, né? Então, então, pneu mesmo assim, zero. né? Ok, Zero. mas quando você olha de outro ângulo,
da câmera mostrando, você vê que ele perde o apex da curva. Não é que ele consegue parar o carro, tangenciar direitinho, ele vai até mais ou menos na metade da pista. O Hamilton, com razão, abriu um pouquinho, senão os dois teriam batido, e daí que o Verstappen entra... Porque virou um grampo ali, né? Depois das mudanças. Então, eu senti que o Hamilton abre pro Verstappen mergulhar, porque eu acho que na cabeça do Hamilton ele vai mergulhar, não tem jeito. Talvez ele pensou, o Verstappen pode exagerar um pouquinho, eu dou X. E aí é reta, vou pra cima. Faz sentido? Essas decisões, essas reações são tão rápidas, sabe? Você vai sentindo e, assim, ele tava numa situação que ia ser muito difícil segurar o Max, né? E o Hamilton não tem essa, pelo menos nos últimos anos, a gente não tem visto o Hamilton ter essa tendência a ser muito agressivo, né? Em defender ou até passar. Ele passa uma passagem normal. O Max... do histórico dele já é de ser muito agressivo, de defender muito forte, sabe? De realmente tirar leite de pedra, até às vezes passar um pouco do ponto, mas é a característica dele. Então, o Hamilton já sabia disso, né? Então, talvez o Hamilton pensou, bom, por dentro ele tá muito longe, talvez ele não passe aqui, mas se ele passar, ele pode passar. É difícil imaginar, se botar no lugar dele e entender o que talvez ele pensou, né? Sim. Eu acho que seria a única esperança do Hamilton. Agora, desculpa, eu esqueci de uma coisa. Eu acho que também o Hamilton, ele preferiu começar aquela última reta atrás. Eu ia falar isso. Pra tentar passar, porque ele falou, se eu defender aqui e o Max não passar, ele vai me passar na outra. Aí no resto da pista não vai ter como passar. É melhor ele tentar passar aqui e eu abrir o DRS na outra reta e passar ele de volta, eu tento segurar ele o resto da volta. Só não tinha o DRS, porque o DRS é habilitado depois de 2 voltas a relargada. Mas ele ia ter o vácuo, enfim, pelo menos, pra tentar chegar. Ia ter o vácuo, que ia ter uma reta muito Isso grande. Tava de macio contra duro, né? Mas no vácuo não faz diferença. Não faz diferença nenhuma? Não, nenhuma. A linha reta não faz diferença nenhuma. Não, a não ser que for uma... A única diferença que faz que o Verstappen ia tracionar muito mais que o Hamilton. Mas então mesmo na reta não tem mais borracha em contato com o asfalto? Não, só se você estiver fazendo uma curva flat, mas virando, tipo... Eu não vou dizer que a subida ali de Interlagos, né, pra reta tinha que ser um pouco mais fechado que aquilo. Se tiver flat, mas virando um pouco mais, um de pneu macio, novo... Não, e o outro tem que estar com o pneu muito ruim. E o outro pneu, aí muito talvez dê uma diferença. Eu te falo porque em Brasília, ali, saindo do placar, fazendo ali indo pro zero, eu lembro de Fórmula 3, uma das primeiras coisas, quando eu comecei a botar pneu zero, subi um pouco mais lento, mas era porque o pneu tinha muito mais gripe, e aí você fazendo curva, ele amarra um pouquinho mais, mas... Não, isso também em Brasília, a hora que você põe pneu velho, a pista é muito abrasiva, a diferença é e o motor do Fórmula 3 também é fraco, então sente mais. Talvez numa potência de Fórmula 1, numa linha reta daquela, realmente não... Tração, saída de curva, sim, o Max, ele pensou, o Max pode sair um pouco melhor, mas aí eu vou pegar o vácuo, a reta é muito grande, e eu vou dar uma mega mergulhada nele. Eu acho que talvez ele tenha pensado nisso, né? Eu quase perdi uma transmissão. Quer dizer, quase cheguei atrasado numa transmissão que eu tinha de campeonato holandês, inclusive, naquele domingo. Era uma transmissão remota ainda, mas tava já preparando as coisas no meu quarto. Quando eu vi que ia relargar, cara, eu esqueci completamente o pessoal lá da ESPN. Até peço desculpa pro operador de áudio aquele dia. Falei, não, peraí, o cara vai relargar pra uma volta, eu tenho que ver isso daí. Aí eu vi, aí até no final do jogo tinha, no começo do jogo tinha uma placa no estádio do Ajax, lá, parabéns, Max Verstappen, pelo título de campeão mundial. Então já tava... E foi no final de temporada que resumiu o que foi a temporada de 2021, né? Eu até acho que o Verstappen teria ganho aquele campeonato antes de Abu Dhabi, porque eu acho que, ao todo, você até corrigindo alguns resultados, o Verstappen chegaria na última corrida com mais vantagem pro Hamilton, né? Teve, por exemplo, eu acho que o estouro do pneu em Baku foi de doer tudo, né? 5 voltas pro final, o pneu estoura. E ele ainda deu sorte do Hamilton também cometer um erro, né? Mas 2021 foi um ano... Eu vivo falando isso lá no Boteco. Eu acho que existe uma Fórmula 1 pré-2021 e existe uma Fórmula 1 pós-2021. Especialmente nesse mundo novo de redes sociais.
de que a atenção das pessoas está muito fracionada em vários tipos de coisas que procuram chamar a atenção, né? Eu acho que eu vou até um pouco além disso daí que você falou, que é um ponto bem interessante. Existe a Fórmula 1 pré-21/Hamilton, existe a Fórmula 1 pós-21 Hamilton. Eu não sei se... Bom, é claro que a Mercedes começou a performar de uma maneira diferente daquilo que eles estavam andando no passado, mas também eu não sei se o Hamilton, de uma certa maneira, se desmotivou um pouquinho depois daquela baqueada que ele tomou do Verstappen em 21, que eu acho que na cabeça dele ele não estava esperando. E hoje em dia eu enxergo ele como piloto de um jeito diferente daquilo que eu enxergava antes daquela corrida, antes de 21. Você acha que se o Hamilton tivesse ganho, ele teria aposentado? Olha, se for... Era o 8º título. É, né? se for uma Então, aposta, acho que é 70-30, né? Pra sim, Pra sim. pra aposentar. Eu acho que existia Então, uma possibilidade. é exatamente por causa disso que eu enxergo eles de uma Não, maneira imagina, diferente hoje em dia. a corrida, a gente pegar a corrida como um todo, o Hamilton dominou a prova, né? Ele domina a prova o tempo inteiro. Tem até um ponto importante que o Pérez ele é papel primordial no que acontece durante a corrida, porque o Hamilton não para no último safety car, porque ele não tinha a janela para parar e voltar na frente do Verstappen, e isso o Pérez pode ter ajudado, segurando ele lá no meio da corrida, né? Mas você imagina, você faz aquela corrida, seu 8º título mundial, se ele estava pensando em se aposentar, aquilo sumiu em questão de segundos, né? Okay. Você imagina. E tem a questão também do regulamento, que teve ali o erro de procedimento do Michael Masi, que aí foi um erro, mas acho que pro campeonato foi inesquecível, tanto que a gente tá discutindo esse assunto aqui, porque foi uma relargada de uma volta valendo um título mundial, que a gente nunca vai parar a gente nunca vai parar de falar. discutir. Teve o erro do Masi, mas beleza. Teve essa relargada que, como momento, realmente foi muito marcante. Mas eu não tinha parado pra pensar nessa do aposentadoria depois do... Seria o título número 8 dele, né? E ainda chegou ano seguinte, ele pega um carro ruim, né? Então imagina. Cabeça, né? Não, você tocou no Pérez, o Pérez mandou muito naquela corrida. Porra. Ele Ministro andou, da Defesa. ele fez exatamente aquilo que ele tinha que fazer, foi limpo na pista, mas ele não deu 1 centímetro pro Hamilton, jogou pesado com ele dentro de um pesado normal, de um pesado leal. Defendeu Já a o posição. Bottas... Foi o Pérez que largou mais pra trás? Teve alguém que largou pra trás naquela corrida, não teve? Da Red Bull, que tinha que passar pelo Bottas e o Bottas não fez nada pra segurar. O Bottas já tava também. Foi uma diferença muito grande assim de desempenho entre os dois. Eu não lembro se foi em Abu Dhabi em si ou alguma corrida anterior que alguém da Red Bull largou lá pra trás e o Bottas não segurou absolutamente nada. Quem tava? Tá aí, você em casa já pode também opinar sobre realmente esses assuntos 2021, uma super final de campeonato. Um momento selecionado aqui pelo Nelsinho. Christian Fittipaldi. Podia falar que você foi o que mais vivenciou aqui, Fórmula 1, De que é longe. verdade. O que é? De longe? Não. Pode continuar. O que eu faço, Cal? Não, é o seu Ficou no ar, momento. Seu né? momento. Ficou no ar. Então. Vai, estamos esperando. Esse é o Então. momento. Mônaco 84. Mônaco 84. Mônaco 84. Boa. Eu acho que aonde o Ayrton se sobressaiu lá, ele estava no início de carreira dele na Fórmula 1. É claro que o início de carreira você quer demonstrar aquilo que você acha, pelo menos, que você é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo você não quer fazer nenhuma besteira. Então, dentro das condições adversas da pista, e também é claro que uma experiência menor dele como piloto em relação a um Prost, em relação a um Lauda, ele ser agressivo do jeito que ele foi na pista e conseguir fazer o que ele fez naquela corrida, na minha opinião, foi brilhante, me chamou muita atenção. Também gostaria de lembrar, o outro que me chamou a atenção foi o Beloff, que a gente acabou falando muito pouco dele aqui no Brasil, porque era aquele hype todo, né? Ayrton brasileiro, será que ele ganhou? Terminou em segundo, bandeira vermelha, o Prost parou antes da bandeira, parou depois, enfim.
Mas o Stefan Beloff, que largou mais atrás do que o Ayrton, Mônaco, como todo mundo sabe, não é o lugar mais fácil de ultrapassar. Na chuva piora mais ainda essa situação, veio lá de trás, chegou em terceiro e, diga-se de passagem, o seu Ken Tyrrell afirma que ele era do mesmo calibre do Ayrton, do mesmo nível do Ayrton. Os tempos de volta dele durante a corrida toda estavam bem comparáveis e em alguns momentos até mais rápido do que os tempos do Ayrton. Então eu acho que a gente teve uma corrida de dois, na época, dois novatos, né? Entrando na Fórmula 1 e mostrando que vieram para a Fórmula 1 para realmente ficar e para mostrar todo o potencial deles e coincidentemente ambos perderam a vida fazendo aquilo que mais gostavam. O Ayrton em Imola em 94 e o Beloff logo depois em 85, se eu não me engano, em Spa de Grupo C, né? Não, é uma coisa muito doida porque nas projeções o primeiro e o segundo era Senna e o Beloff. Nas projeções de tempo, se a prova fosse até o final, seria esse. Até estavam vendo pelos tempos que poderia ter uma disputa dos dois realmente naquele grande prêmio. Ela não fala isso, agora é uma coisa que eu vou querer ver, né? É outra coisa que tiraram da gente. Imagina esse final de corrida, que fenomenal que seria. Porque muitos falam pela cronometragem, naquele momento, talvez o Senna vislumbrando uma vitória, chegando perto do Prost, diminuiu um pouco o ritmo, tentou administrar, mas o Beloff vinha escalando e vinha naquele momento final de prova fazendo tempos melhores. Então a projeção é que os dois fossem duelar realmente no final da prova. Não sei se você chegou a conversar com o seu pai sobre essa prova de que foi interrompida antes, porque... Eu nem sabia dessa prova. É mesmo? Assim, devo ter visto alguma imagem, mas não... Foi uma coisa que eu não... E eu tô vendo que você tá com a blusa da OJS, que é do Prost. Sim. O Prost com o segundo lugar, com a vitória de pontos na metade, perdeu o título no final do ano por meio ponto pro Lauda. Se ele fosse segundo lugar naquela corrida com a pontuação cheia, o Prost era campeão do mundo. Ia ser penta. Ia ser penta. É, coisa do Arif mesmo. Você sabe que toda vez que eu vejo o Ayrton passando pelo Lauda, eu me arrepio? De todas as ultrapassagens que o Ayrton fez naquela corrida, pra mim, eu acho que é emblemática você ver uma ultrapassagem onde o Ayrton Senna ultrapassa o Niki Lauda em 84 em Mônaco na chuva. Sabe? É um negócio... Quando você coloca certas palavras em certas frases, elas ficam pesadas, né? Igual o pódio da Fórmula 1 lá em Mônaco, não? Qual foi a última corrida, gente? Teve, por exemplo, do Max com o Alonso e com o Hamilton. Isso, foi... Teve no Canadá. Canadá, isso. No Canadá. Que teve o Adrian Newey também o pódio, né? Tipo, o pódio pesou muito. É igual isso. Você fala Senna ultrapassando Niki Lauda, McLaren, Toleman, 1974, Mônaco, chuva, uma corrida daquele jeito, sabe? Eu confesso que é uma parada que toda vez que eu vejo, sabe, dá aquele arrepio. O Newey chegou a 200 vitórias na Fórmula 1 nesse Grande Prêmio do Canadá. A primeira dele foi o Grande Prêmio do México de 91 com a Williams. Primeiro carro que ele que dirigiu, trabalhou e venceu uma prova. E aí foi somando 200 vitórias e contando cada vez mais esse fenômeno Andrew Newey. Selecionar um momento meu, já que a gente falou de duelos, eu acho que eu vou no Senna Prost 89 em Suzuka. Que pra mim é um dos maiores, se não o maior 1x1, tipo, mano a mano do esporte. Porque os dois, eles dispararam, eles ignoraram completamente o resto do grid. O Senna tinha pole position, na largada ele perde a posição pro Prost, e os caras ficam a corrida toda, um perto do outro, andando no limite, sem espaço. Tanto que quando acontece a confusão da batida, acho que 5, 6 voltas pro final, os caras batem na pista, o carro fica engasopado ali, aí empurra um, tira o outro, Senna dá a volta, e só quando tá chegando no box que o Nannini passa o Senna. Então, como eles estavam muito longe aquele dia um do outro, e eu acho que é talvez o maior duelo de dois pilotos. Não vou nem falar na Fórmula 1, acho que, tipo, eu não sei se Muhammad Ali com o George Foreman foi tão intenso quanto aqueles dois. Era como se colocasse hoje em dia o Max junto com Leclerc, Hamilton, Lando. Não tem.
Alonso, eles não fazem Hoje em mais dia isso. não tem o Max junto com... Com quem? Então, com É, quem? Porque era, e claro que tem muita gente, o Sérgio vê isso no Boteco, a gente vê esses comentários, vocês também, porque com aquele carro até... Cara, era o mesmo carro, não tinha nada. Eram 2 companheiros de equipe se matando por um título mundial, 2 gênios, e ali, mesmo as armas, não tem o pneu macio, o pneu duro, a asa, não, era o câmbio, o H, era o mesmo pneu, o mesmo motor, tudo, e os 2 destruíram. E eu acho que o fato dos 2 estarem disputando um título mundial acabou tomando uma dimensão maior ainda, Exato. né? Acabou pesando muito mais, porque, era o título do mundo que eles estavam disputando, não era para ver quem ia ganhar a corrida. Não era uma corrida normal, era um match point de campeonato mundial ali. Então acho que essa era uma... Vocês já tiveram duelos assim? Não talvez valendo o título, mas assim, uma prova que marcou, assim, uma prova tipo o tempo todo, você e alguém... Eu e alguém não, mas quando eu ganhei a Fórmula E, todos os carros eram iguais e eu tive que largar quase de último e numa pista tamanho dessa sala aqui, passar uns 10 carros pra não chegar tanto atrás do cara que tava em segundo no campeonato, né? Então, essa foi o mais tenso que eu passei, que eu me lembre. E vocês acham que o Prost fechou? Você não? Não, tenho certeza. Ficou com aquela sensação, olha, tá bom, você tá andando bem, tá rápido, mas você não vai passar hoje, não. Porque ele tem uma imagem, eu não sei se é de cima. De cima, que você vê que não fazia ele curva. não faz a curva, Não. né? Ele segue reto, né? É engraçado. Não, o Prost, no ângulo que o Prost tava, ele não fazia a curva. Tipo, você vê que ele fecha mesmo, foi pra bater. Você é um insight dessa prova, Cris? Concordo com tudo que foi dito. Eu acho que se o Ayrton não tivesse lá e ele tivesse virado exatamente no mesmo ângulo, ele teria entrado na grama. Ele teria entrado provavelmente 1 carro, 2 carros por lado de dentro da zebra. Isso. Ou seja, você tem que contornar a zebra, passar em cima da zebra, não entrar do lado de dentro. Então, ele não teria feito a curva, teria entrado na grama e... sei lá, foi do jeito que foi, né? E tem uma história que tem no filme do Ayrton, que depois, no ano seguinte, no briefing dos pilotos lá no Japão, o Nelson levanta assim, queria lembrar uma situação do ano passado. Não, o que aconteceu foi que eles falaram que o Ayrton tinha sido desclassificado aquele ano porque ele cortou a chicane. Que ele cortou a chicane, exato. Aí o Balestre, ou sei lá quem foi que falou, que agora não pode cortar, tem que voltar. Que eles tinham que voltar na contramão. Mas aí você volta na contramão e faz a isso. curva inteira em vez de cortar a chicane. Aí meu pai só levantou a mão e perguntou, mas o ano passado não podia, esse ano vocês querem que os carros voltem na contramão, é mais perigoso. Aí depois o cara falou, não, então tá bom, então vai poder passar fazer a chicane e passar reta. Aí o Senna fica bravo, o ano passado não podia, esse ano pode, eu perdi o campeonato por causa disso. E aí teve... Isso foi acho que na sexta, no sábado do fim de semana. No domingo teve a largada, que foi o troco do Ayrton pra cima do Prost na largada lá em 90. E foi o segundo título do Senna na Fórmula 1. Então, esse não é o momento, mas já que você trouxe essa prova de 90, eu também estaria extremamente curioso em saber o que teria acontecido se o Prost consegue passar pela segunda curva de Suzuka, que claramente a Ferrari estava melhor que a McLaren naquela temporada, ele tinha um carro mais rápido que o Ayrton. Em condição de corrida, talento dos dois, na minha opinião, era muito, muito pau a pau. O que teria acontecido se o Prost consegue virar a curva 2 na frente do Ayrton? Será que o Ayrton teria ritmo suficiente para conseguir acompanhar ele, para conseguir tentar passar ele depois, ou será que o Prost teria sido campeão do mundo? Lembrando que tinha depois a Austrália ainda, tinha a última prova do campeonato, Suzuka era a penúltima, e o Senna tinha a vantagem dos pontos, então era um match point pro Ayrton aquela prova. Então talvez, não sei se ele fosse administrar, se ele ia também querer dar o troco e ganhar a prova. Tudo bem. Curioso, tudo bem. Então, mas você acabou de usar uma palavra perfeita. Era perigoso você deixar para a última prova. Vai que chega na última prova, o Prost mete uma pole, larga bem pra caramba de novo, e daí manda um binóculo lá no Ayrton, ele teria sido campeão do mundo. Sim. Então, teria sido... Enfim, eu sempre fico pensando nisso. Mas... Mas você já imagina essas coisas antes da largada. Você fica pensando, beleza, se eu fizer
Se eu fizer a corrida, se eu largar na frente, continuar, beleza. Se ele largar melhor e me passar, é melhor acontecer isso. Né? Isso é uma coisa que a gente, especialmente no final de campeonato, você já imagina. Ainda mais se você tá largando em primeiro e segundo, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele larga melhor e vai pra frente, ou o cara pode passar ele na largada e você já meio que imagina essas coisas, né? O que eu vou fazer? O que eu poderia fazer? E, obviamente, ele tava puto da vida com o que tinha acontecido no ano anterior. Então, eu acho que não tinha dúvida. Ele pensou, bom, caso ele largue melhor e faça a curva, eu vou dar o troco do que aconteceu ano passado, que além dele ter fechado, ele foi desclassificado, né? Isso. E tinha a questão também da escolha do lado da largada, que em algumas provas o pole position podia escolher se ele queria largar por dentro ou por essa fora. Corrida não e não deixaram? deixaram. Balestre, né? Ele queria largar por fora, Ele né? queria largar por fora, isso. Que era o Que é o lado lado da limpo. aderência, exato. Apesar que, historicamente, a largada no Japão Sempre foi por sempre dentro. foi por dentro. Você pega, Por algum exemplo, motivo. por algum motivo era por dentro. Talvez pra... Né, não não faz sei. sentido nenhum. Talvez pra quem tá largando na pole e conseguir chegar por dentro, mas É. não faz sentido. Mas historicamente era esse posicionamento da pista. Primeira rodada nossa aqui de assuntos da Fórmula 1. Vamos por mais um giro aqui, mais alguns assuntos importantes, alguns temas aqui de histórias da Fórmula 1. Claro, a gente vai ler depois todos os seus pontos aqui. E podemos fazer um Chris Responde momentos inesquecíveis, hein? O que você acha? Pessoal lá, opinião dos momentos do pessoal. A gente vai fazer isso daí. bora. O pessoal manda ali, o Chris responde depois sobre momentos inesquecíveis. Sergião, mais um pra você aí. Ó, vou colocar um bem pessoal agora, tá? Eu vou falar do GP de Mônaco de 2001. Vocês sabem o que aconteceu no GP de Mônaco de 2001? Você já tinha nascido? Recém. Recém-nascido? Você tá de fralda Eu ainda, não tenho né? a menor ideia quem ganhou. Tava já usando o banheiro. Tá. 2001 deve ter sido 2001 é uma corrida que não aconteceu nada de diferente. Schumacher. A não ser o David Coulter preso atrás do Henrique Bernoldi. Tá. Você lembra disso? Lembrei. Que o Ron Dennis vai até na garagem lembrei da agora. da Vai até o- Arrows. Da Sim, Arrows. sim. Falar, Reclamar com o Tom Walkinshaw. Isso, Isso. tem que É. liberar meu piloto, não sei o que, não sei o que lá. Mas por que eu trouxe, né, essa corrida pra gente? Porque foi o dia que o pequeno Serginho lá falou, eu tenho que trabalhar com Fórmula 1 de alguma coisa. De alguma forma, sabe? É engraçado a gente que gosta de automobilismo, né? A gente é mordido, a gente nasce com esse negócio e mesmo se a gente passar por outras partes da vida, a gente continua, né, com o bichinho lá. E eu lembro que foi o dia que o bichinho falou, ó, é isso aqui, vem fazer isso daqui, vem fazer isso daqui. Por uma coisa besta. Eu lembro que, acho que o carro do Hackney, ele tava seguindo o Schumacher naquela corrida e quando ele descia o grampo do hotel, saiu umas fumaças da parte da tampa do motor. Que era certinho de ele Da descendo redução. marcha e saindo. Uhum. Aí eu pequenininho, né? Sei lá quantos anos eu tinha. Eu tinha 11 anos. Eu falei, deve ser coisa de câmbio, assim, pro meu pai. E aí o Reginaldo, assim, tipo, 2 minutos depois falou, provavelmente é coisa de câmbio. Meu pai, meu Deus, filho, você tem que trabalhar com isso. E uma coisa besta ficou na minha cabeça onde eu tô. Tô aqui. Eu acho que talvez pro Christian e pro Nelsinho seja diferente pelos históricos familiares, mas a minha primeira lembrança de vida, aquela coisa mais antiga que eu lembro, foi o GP de Mônaco de 87. Que eu, sei lá, tinha 2 para 3 É anos. sempre aleatório, né? Perdão, é a lembrança mais antiga de vida que eu tenho. Então, assim, primeira coisa que eu lembro minha na Terra foi uma prova de Fórmula 1. Vocês, claro, pelo histórico familiar, como o Thiago disse de vocês, a gente entende, né? Como vocês viraram pilotos e tudo mais. Mas teve um momento que vocês lembram que foi, ok, é isso daqui que eu vou fazer. A gente não decide que vai trabalhar com isso. A gente começa brincando, igual você joga futebol. Tem gente que começa brincando e aí depois leva a sério. Você começa, entre aspas, nenhuma criança de 6 a 10 anos começa a fazer alguma coisa achando que é o que vai fazer o resto da vida. Porque a gente é criança, a gente não sabe o que a vida é, né? Então, Mas não teve nenhum momento que você falou, ok, agora Não talvez existe isso isso. seja profissional. não existe isso. Não, mas Porque- nem no kart, assim, depois, sei lá, um brasileiro, quando você entrou Uma pra correr de corrida. carro. Não, negativo, porque você é muito novo. Sabe? A gente começa fazendo uma coisa que gosta, Uhum. mas a gente desenvolve. Tanta coisa acontece na nossa vida, vira adolescente, nossas atenções podem ir para outras direções, você tem influência dos seus amigos.
tudo isso aí muda na sua vida, entendeu? É uma coisa que vai esquentando aos poucos, entendeu? Então, assim, eu acho, eu não vou dizer que é errado, ou eu acho que é mentira, mas quando o cara fala, você tá dando um exemplo, ganhei o brasileiro de kart, aí eu decidi, não existe isso, porque não é uma coisa que instala. É muito mais fácil falar, a primeira volta que eu andei de kart, eu nunca mais quis sair, apaixonei por aquilo. Quer dizer que eu ia fazer isso o resto da vida porque eu gostava de andar? Pode ser que quando eu tornasse meus 15, 16 e tomasse a primeira cerveja e tivesse no boteco com os amigos, eu ia falar, bom, isso aqui é muito mais legal. Pode acontecer isso com qualquer um, entendeu? Então, mas você vai passando por fase na sua vida. Então, quando chegou a fase da adolescência, que os meninos começaram a sair, festinha, e eu tava num cartódromo, no sei lá onde, em Floripa, ou qualquer Betim, lá em Minas, no meio do nada, passando um mês lá dormindo na pista, só treinando e andando. Aí você gosta daquilo, você, sabe? E aquilo vai te dando uma certeza do que, até naquela idade que você é influenciado com mais facilidade para fazer outras coisas, correr atrás das meninas, beber, festinhas, ir pra casa do amigo, sei lá o quê, mas você prefere estar ali com os mecânicos, outros pilotos, disputando, treinando todo dia. Não é só alegria treinar, né? Corrida. Você tem os treinos, calor, o dia inteiro na pista, e não é que você vai comer no shopping, no McDonald's, não. Você vai comer ali a marmita na pista e vai ficar treinando, isso, aquilo, e passa o dia inteiro, às vezes passava 2, 3 semanas lá, entendeu? Se preparando para um campeonato brasileiro enquanto tá tudo de férias, em Miami, sei lá o quê, numa praia, fazendo alguma coisa, né? Então, mas eu acho que isso é mais os seus pais, nossos pais, que já tinham passado pela vida de corrida, que enxergaram isso na gente, falaram, vale a pena um investimento de tempo, dinheiro, esforço, porque eles realmente gostam do que estão fazendo, né? Mesma coisa, Christian, com você? Parecido, mas por outro lado, eu discordo um pouquinho, porque, pelo menos pra mim, quando eu fui... Você é proibido de discordar comigo. Tá bom. Então. Me caiu um pouco a ficha quando eu fui pro Mundial de Kart. Porque é uma coisa você disputar um título estadual, um título nacional, você tá no seu país, onde você fala a mesma língua, onde você praticamente conhece todo mundo desde a infância, tudo. E daí você chega a âmbito internacional, né? Contra um monte de outras caras que você nunca viu na sua vida. O Mundial de Kart eram pelo menos na minha época, 110, 115 pilotos para só 33 que iam para a final. Então daí você fala, opa, o negócio é grande aqui e não sei, eu não sei por que eu tenho isso na minha cabeça. O Mundial de Kart me marcou muito. Não que eu passei a gostar mais de guiar, não que eu me apaixonei mais pelo esporte, e sim pelo... Bom, alguma coisa virou. Alguma coisa virou, alguma chavinha virou dentro da minha limitação e dentro da limitação do esporte naquela época. Eu sabia que eu estava no topo. Então eu cheguei no Mundial de Kart, onde eu estava competindo contra os melhores. E eu falei, pô, como que seria o próximo passo? Como que seria, de repente, chegar na Fórmula 1? E aquela sementinha, acho que foi plantada na minha cabeça. Quantos anos você tinha? O primeiro mundial que eu fiz com júnior, eu fiz com 14, 15, 16, e o mundial de sênior, de adulto que eles chamavam, eu fiz no ano de 16 eu fiz o de júnior e de adulto. Um eu fiz em julho e o outro eu fiz em setembro, que naquele ano você podia fazer os dois. Entendi. Uma dúvida, vocês tinham um plano B na carreira? Não. Não, vocês falam, nunca parei pra pensar nisso, mas vocês não tinham um plano B. Não, porque eu era muito novo, né? Tava fazendo isso, tava... Não, mas por exemplo, vou ter que fazer um vestibular, talvez. Eu vou fazer, sei lá... Não, porque eu tava correndo, então... Então você não tinha um plano B? Não. Eu acho que a gente não... Eu tenho a impressão, desculpa te cortar, Cris, mas é a impressão minha, você pode dizer se é errado ou não, mas acho que as relações familiares são um pouco diferentes aqui. Eu acho que talvez o Nelson é um pouco mais relaxado do que eram os Fittipaldis. Você tinha a escolha de não ser piloto? Lógico.
Tinha. Tinha. Não era uma pressão, tipo, Não. vamos levar esse sobrenome pra frente, não. Não, em absoluta, muito pelo contrário. Em nenhum momento eu fui obrigado a guiar. A única coisa que meu pai sempre falou pra mim é: se você for fazer, você vai fazer de uma maneira séria. Você não vai ficar levando na flauta. Você não vai ficar, um dia eu vou treinar, daí esse final de semana eu vou correr, no outro final de semana eu não vou correr porque eu quero jogar futebol, daí no outro final de semana eu quero brincar de polícia ladrão, você vai brincar de polícia ladrão. Enfim, você vai praticar o esporte dentro do seu máximo, aquilo que você puder fazer. Mas eu nunca, quero deixar bem claro, fui obrigado a guiar um carro. Só para deixar claro, levando na flauta significa não se torna muito sério, que não se estressa, que não se perturba com tudo ou com nada, tá? Pra quem é mais jovem. Meu pai nunca teve essa conversa comigo, porque às vezes eu não podia ir, nos primeiros 2 anos, quando eu não ia pro kart, era um drama em casa. Eu enchi o saco, e até para sair do kart, eu queria andar, e aí chegou um período lá, uma época que tinha horários, né, do cadete, do kart mais rápido. E aí eu brigava: não, mas eu quero andar mais. Não, Nelson, acabou a sua sessão. Não, mas eu quero andar, deixa eu andar junto, não tem problema. E eu não entendia que, é por segurança, os outros talvez mais velhos, talvez não podem ter cuidado. Então o problema era me frear um pouco no começo. Eu queria ficar andando, também andando sem parar, entendeu? Era só aquilo que eu queria fazer. Então acho que meu pai já teve essa conversa com outros membros da família, mas comigo era mais, tipo, pra tentar segurar um pouco, entendeu? Que era... Só queria andar, e não entendia quando não podia, e quando tinha um campeonato grande que não podia fazer, porque meu pai achava melhor não fazer, e todos os outros amiguinhos ou pilotos iam fazer, eu ficava chateado. Meu pai não deixava matar a aula para ir para São Paulo treinar nas quintas, sextas dos Paulistas, que era o campeonato mais difícil da época. E aí as brigas eram essas, né? Eu querendo treinar mais, ir mais, e ficar andando, e acho que também para não ir para a escola também. Né? Histórias da vida dos pilotos, do Sérgio, da história do automobilismo. Aproveitar e fazer agora o nosso momento pit stop do programa de hoje. Momento pit stop de hoje, já que estamos contando grandes histórias, a gente sabe que no final de uma prova tem um troféu. Quero saber do Nelsinho e do Christian, qual o troféu inesquecível de vocês, ou mais legal, ou mais diferente, ou inesquecível, enfim. Um troféu que marcou. Tem 2. Um pelo um pouco significado, não é nem ter um significado, mas eu lembro como se fosse ontem. E o outro pelo tamanho. Aí a prova que você narrou da NASCAR, o de Las Vegas, que é um troféu do seu tamanho. Ô, louco! É um troféu grande, não dá pra carregar aqueles... Ele tá onde agora? Ele tá no museu lá em Miami, lá na Flórida, na pista. Lá na pista? É uma coisa que não dá pra trazer, tem que estar dentro do container, assim. Esse é muito legal. O patrocinador era o Kroger, que é um supermercado nos Estados Unidos. Então tem um carrinho de supermercado dentro do troféu, assim. É gigante, deve ter 1,60 m, mais ou menos. E o outro, muito engraçado, envolve a família do Cris. As primeiras 2 vitórias da 1GP foram minhas, né? Além de um cheque de uma grana, nem lembro quanto que era, $100 mil ou alguma coisa assim. Era medalha, né? Uma medalha de ouro. E aí eles falaram: a gente, final do dia, uma cerimônia, você vai ganhar um relógio super bacana, isso, aquilo, uma peça única. E aí eu lembro de estar tipo assim, tava todo mundo em pé, tipo uma cerimônia normal de entrega de prêmio. Aí tava eu, o Emerson, o dono da categoria, aquele Teixeira, sei lá, tinha uns 5, 6 pessoas. Aí vieram, a pessoa que tava trabalhando lá veio, e ela, acho que ela se confundiu, não sabia pra quem que era pra entregar o troféu, entregaram pro Emerson em vez de pra mim. E o Emerson ficou com um relógio e nunca me deu o relógio. Caraca. O cara falou: vamos lá que a gente vai te dar o relógio. A menina entregou o relógio pra ele, aí ele nunca me entregou o relógio. Tava claro que foi entregue errado. E eu nunca vi a cor do relógio, nunca mais. Que relógio que era?
Eu não lembro na época, mas era um relógio, um negócio grande, vindo uma caixa bonita, isso, aquilo. Tipo o relógio do Faustão ali. Sei lá o que é. Bom, ainda bem que não fizeram isso com nenhum dos meus 3 Rolex. Poxa, esse aí eu fiquei sonhando uma semana com o relógio. Eu falei, é melhor esquecer que eu não vou mais ver ele. E você, Cristiano? Nogarô 91, quando eu fui campeão de 3.000, além do troféu, coincidentemente, ser muito bonito. Lembrava um pouco, eu não lembro se foi você ou você comentou antes do começo do programa os troféus da Hungria, inclusive. Que era um vasão ali. Isso, era um tipo vaso azul marinho com dourado, tudo. Então, além dele ser muito bonito, eu sabia que no momento que eu ganhei aquele troféu, é óbvio que a certeza eu não tinha, porque naquela época, naquele instante, não tinha nada finalizado se eu ia estar correndo de Fórmula 1 no ano seguinte ou não, mas metade de mim sabia, uau, eu dei um passo para entrar na Fórmula 1, eu tô com metade do meu corpo dentro da Fórmula 1 por causa daquele troféu. Então, aquele definitivamente marcou bastante. Tem algum troféu, Sérgio, que te marcou? Como fã? Ou se você ganhou algum simulador no kart, às vezes? Não, a gente estava até conversando, né, antes da gente começar a gravação, que eu gostava muito daqueles troféus que tinham o formato de um volante, assim, que entregavam, eu acho que no GP da Grã-Bretanha em Silverstone, durante uma época lá, que tinha a ver com patrocinador, se eu não me engano. Achava muito, muito, muito bonito mesmo. E eu gosto daqueles troféus novos da marca de cerveja, não sei nem se eu posso falar, que é verdinho, aqui pode sabe? falar qualquer coisa. aqui não tem restrição zero. Então, que é verdinho, ele vai subindo assim. Verdinho, tipo... o que é? Eu não sei qual que é a marca. A Verde Heineken. muito obrigado. Hagner. Aquela... Exato. Hagner. Tem o Hakkinen e tem o Raikkonen. Que eu acho bonito o formato do troféu, assim, sabe? É um troféu que, se eu ganhasse, eu ia deixar na estante de casa, que eu acho bonitão. E tem o do Sonic também. O do Sonic é inesquecível também, de 93, de Donington. Onde que tá o troféu do Sonic? Tá na McLaren, né? Tá na McLaren. Falam que o Ron Dennis era munhunha com troféu, tipo... Com tudo, né? Com tudo, mas Pô, imagina, vocês levavam o troféu de que vocês ganhavam? Às vezes não na hora. Não, mas eram de vocês os troféus. Não, depende. Depende da categoria e o contrato que você tem com a equipe. Ah, é? Porque o Ron Dennis, pros pilotos levarem troféu do Ron Dennis era difícil. Não, mas a Fórmula 1 sempre fazem 2, né? Não, um pra sim, equipe e um pro piloto. mas ele queria dos pilotos, mesmo assim. Não, é que sempre tem 2, eles fazem 2. O do pódio e tem um que fica... Uma gêmea que fica logo atrás, entendeu? Porque eles sabem que a equipe quer ficar com um e o piloto quer ficar com um. Esse seu que tá no museu, se você falar, você pode chegar perto, tocar, beijar, tirar foto, eles deixam? Sim, sim. É? Não, o museu é dele, né? Da pista, né? O museu é seu? É. Do cartódromo do... Achei que era um museu... Não, é dentro da pista de kart que a gente tem lá. Ah, então fechou. Você também levava todas as taças pra casa? Acredite se quiser, o único que eu não levei foi o de Daytona 2018. Não sei por qual motivo, eles só fizeram um troféu pro vencedor. A gente era em 3 pilotos, então não dava pra cortar o troféu em 3. Mas era só fazer réplica. Não, daí, ok. 2019, quando foi minha última corrida, eles fizeram uma festa surpresa para mim. A equipe fez uma festa surpresa, acho que na sexta-feira à noite. E daí, um dos donos lá da equipe, ele me deu o troféu de 2018. Ah, tá. Lá de Daytona. E aquilo foi super legal. Sensacional. Histórias do esporte no nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Seguindo, vamos falar de mais assuntos, mais temas, mais momentos inesquecíveis. Nelsinho, qual um outro momento marcante na sua vida? Olha, eu não lembro qual pista que foi. Em 3 segundos vocês vão acertar, mas eu era muito novo. Mas eu lembro de ver isso na TV e falar, uou, foi a fechada do Schumacher em cima do Rio. Em 94, na Austrália? Essa Final de mesmo. campeonato, Essa mesmo aí. Essa eu lembro de ver ela, eu tinha 9 anos. E foi assim, uma memória que ficou, né? Eu sempre vejo a imagem... o Rio tava por fora, não foi? O Schumacher tentou botar por dentro. O Schumacher, ele errou na primeira perna, né? Isso. Ele errou na primeira perna, aí ele voltou, teve um espaço... menos embalo, menos deu embalo, espaço,
O Hill se enfiou por dentro, ele fez a mesma coisa que o Prost fez com Isso. o Ayrton lá no Japão. Ele virou antes da curva, e daí acabou batendo no Hill. Ele tinha a vantagem que se os dois parassem, ele seria campeão do mundo. Daí o carro do Hill acabou se danificando. Suspensão. Isso. E daí ele não conseguiu voltar. E o carro do Schumacher estava danificado também por causa do erro que a gente tinha cometido antes. Então, E eles não desclassificaram ele ali, né? Mas no ano seguinte, em Jerez com Villeneuve, desclassificaram ele, né? 2 anos depois. 2 anos depois. 3 anos depois. Foi em 3, é 97, verdade, é. 97. Então, essa corrida do Schumacher eu tava correndo. Foi minha última corrida de Fórmula 1. Ah, é? Em Adelaide, 94. Você E aí, qual foi o clima depois daquilo? O que vocês acharam depois que vocês viram as imagens? Foi meio que aquele papo de boteco. Meu, que loucura é essa? Como é que ele fechou o outro já tava... Mas meio que ficou aquele bate-boca, mas bate-boca das internas, né? Bate-boca nosso, dos pilotos, tudo. Mas a gente não tinha força nenhuma para fazer nada daquilo e... sei lá, página que se vira de um livro e a vida que segue. Você lembra de ter passado na pista e ter visto o Schumacher batido ou alguma coisa? Você lembra desses detalhes? Não, acho que eu lembro de eu ter visto o carro dele parado. Já fora? Mas eu não sabia se ele tinha batido, se tinha quebrado o carro. Às vezes quebrava o carro, você não conseguia andar nem mais, sei lá, 10 metros. Ele pegou, estacionou o carro e pronto. Como o Nelson falou, né? Em 97, o Schumacher é desclassificado. E é engraçado que a transmissão britânica dessa corrida, acho que era o Martin Brundle já, né? Ele chama... Não, era o Murray Walker. E Isso. o Martin Brundle, né? Não, o Martin, se eu tenho quase certeza... 97? Não, ele lembro ainda se eu- estava correndo. Porque o Patrese correu de Benetton em 93, 94 o Patrese não estava mais correndo. 96 o Martin Brundle estava na Jordan. Não, tudo bem, mas 94... Agora 7 não lembro. não. Ele estava na Ligier. Ah, então ele estava ainda. Que é uma voz... Ele estava correndo. Não, ele estava correndo em 94. O Murray Walker fala... Mas era o Murray Walker, eu não lembro quem estava comentando. Então, quem estava comentando fala... Dessa vez não vai funcionar, Michael. Lembrando provavelmente do que aconteceu em 94, né? Porque em 94, eu particularmente acho um absurdo. Não. Desculpa, a gente tá confundindo aqui. Você tá falando de quê? 97. 97. Não, eu tô me referindo a 94. Então não. bem provável que era o Martin Brundle mesmo, em 97 na É bem provável transmissão. que era ele em 97. Porque o James Hunt fez até 94, né? Foi quando o Hunt morreu. Se eu não me engano. Não, morreu depois, né? Hunt morre depois. Acho que morre em 95, o Hunt. Tá. James Hunt. E aí o Martin Brundle substitui. Mas enfim, o comentarista britânico fala, dessa vez não vai dar certo, Michael. O Martin Brundle. Era o Martin Brundle, né? Que ele tenta jogar... Martin Brundle em 97. 97, mas não era em comentarista. 94. Não, 94 ele tava correndo. Não, é que em 97, quando o Schumacher joga o carro pra cima do Villeneuve, o comentarista fala, dessa vez não vai dar certo, Michael. Fazendo referência a 94. A 94. Porque ele tentou a mesma coisa, né? Ele tentou jogar Aliás, o carro. teve um documentário que eu achei uma vez no YouTube, nunca mais eu achei, que conta uns bastidores dessa prova. Primeiro que tem aquela tomada de tempo que os três fazem ao mesmo tempo. É mesmo? Nossa. Os três primeiros cravam. Frentzen, o Villeneuve e o Schumacher ao mesmo tempo. Essa seria uma das provas que eu ia comentar. Mas agora que você já comentou. Corta, diga. Não, foi em Jerez de la Fronteira. Isso. 97 ou 98? 97, afinal, é essa prova. Então, foi o Frentzen, o Villeneuve e o Schumacher. Isso. Tá, que muitos anos depois, inclusive alguns deles você conhece muito bem, alguns pilotos que correm de IMSA e WEC falaram pra mim, não um só, mais de um virou e falou, aquilo foi armado. Então tem gente que jura... Mesmo? Não, tem gente que conhecia o pessoal da cronometragem e tudo pra dar um gás comercial a mais na final da Fórmula 1, falaram que aquilo foi armado. Agora, eu não sei. Tipo as tomadas de tempo de Daytona de NASCAR, né? Tem isso também? Mas aí a gente fala sobre isso. Eu lembro uma vez que você falou pra mim. Então, mas o que me chamou a atenção... os três carros no milésimo. Então, isso que é muito louco. É muito louco. Não é nem no centésimo, é no milésimo. Já ouvi que a Fórmula 1 tinha a quarta casa decimal, mas como não era utilizada a quarta casa decimal, eles
aboliram pra na última prova a gente beneficiar alguém. Tanto que na chegada mais apertada da história da Fórmula 1, que é Monza 71, a diferença do primeiro colocado pro segundo é de 1 centésimo. Isso. Porque eles não contavam milésimo. Uhum. A se colocar a quarta casa aí... A Indy tem a quarta casa e a gente já viu o desempate na quarta casa. Na quarta casa. Na quarta casa, que é o 10º de milésimo. Conhecido como pentelésimo também. De vez em... Puta, uma vez eu falei no ar isso, pentelésimo, numa Escapou. Escapou. E eu percebi que escapou o que eu tava falando. Foi uma chegada da NASCAR, aquelas de Talladega, que eu não sabia quem ganhou. Bom, pelo menos era uma chegada de NASCAR, não era um jogo de ping-pong. Também. Mas essa história dos pilotos fazerem o mesmo tempo certinho aconteceu de novo na Fórmula 1, né? Se eu não me engano, no ano passado aconteceu de novo. Mas, em algum Q1, Q2. Não, tudo bem, mas Jerez, o que foi impressionante foram 3 pilotos fazerem ao mesmo tempo. Na última corrida do ano, sendo que 2 estavam brigando pelo título. E pela pole, né? Foi a briga da pole, não foi um Q1 que... Mas teve, acho que foi o Norris, alguém ficou separado. Foi ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, tinha um documentário que eu até comentar que sumiu no YouTube, que contava uns bastidores. E, pô, era a Ferrari do Schumacher chegando pela primeira vez para disputar um título depois de todos os anos. Pô, tinha cinema em Maranello, na Itália, tipo, passando a corrida. Tipo, tinha praça, tipo o Vale do Anhangabaú, sabe? De ferrarista doido vem na prova. Aí quando acontece aquilo, tipo, o Brasil perdendo a Copa, sabe? O pessoal joga a bandeira pro lado, aquelas frustrações, mas realmente foi um título daquele lá, uma história realmente incrível da Fórmula 1. Como tem história essa Fórmula 1, né? Nossa. Caraca, a gente vai ter que fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então vamos ter que fazer um monte aqui. Se vocês quiserem deixar o like no vídeo também, deixa o like no vídeo. Coloquem outros momentos que a gente não tá comentando e também dá aquela correçãozinha histórica se a gente falou alguma coisa errada, de uma curva aqui, uma curva ali. Porque aqui o intuito não é, entre aspas, aquela regra pra tudo aqui, é uma conversa informal. Como você tá tendo com a gente assistindo o nosso programa. Cris, é o 8º, a gente vai fazer mais 2 depois aqui, hein? Já que a gente colocou esse Jerez 97 como quase um comum de todo mundo aqui. Indiscutivelmente, Ayrton e Nelson na Hungria, em 96. 86. 86. Nem tanto pela primeira manobra. A primeira manobra do Nelson, ok, acontece. O Ayrton, eu acho que deixou a porta aberta, ele se aproveitou da situação, ele viu a porta aberta, freou um pouquinho mais tarde, daí a hora que ele freou um pouquinho mais tarde, não conseguiu segurar o carro, daí escapou, o Ayrton deu X nele. Agora, até aí, isso daí a gente vê praticamente sempre, né? Meio que corriqueiro uma situação dessa. Agora, a segunda vez foi ao concurso aquilo lá, foi fora da curva. Então, os dois entraram na reta, o carro do Nelson era um pouquinho mais rápido do que a Lotus do Ayrton. O Ayrton deu aquela olhadinha no espelho, a hora que ele deu aquela olhada no espelho, ele correu pro lado de dentro. Quando ele correu pro lado de dentro, o Nelson não só freou mais tarde que ele, do lado de fora, como ele freou tão tarde, o carro provavelmente deve ter dado uma pré-bloqueada, e quando dá aquela bloqueada já colocou o carro numa atitude meio de kart, né? Entrando na curva, ele de lado também trocando marcha, né? Descendo marcha, então ele deve, eu imagino, né? Ele deve estar dentro do cockpit com uma mão, a outra mão na alavanca de câmbio, e meteu uma passada por fora lá no Ayrton que foi mágico, aquela situação. Essa ultrapassagem tem uma história que eu quero saber se ela é verdade ou ela é uma lenda criada pela internet. Você já perguntou sobre pro seu pai sobre essa ultrapassagem? Que ele teria mostrado o dedo do meio pro Ayrton? Na verdade não é história de lenda, né? Ele diz isso, mas eu acho que é impossível ter conseguido feito isso trocando de marcha, então, segurando exato, o carro. Foi mental. Talvez. Porque todo mundo fala, eu nunca vi mas realmente seu pai falando. Mas eu acho que se tivesse acontecido isso, a gente teria conseguido ver pela televisão. De alguma forma. A imagem não era boa. Eu já tentei fazer isso também. Já tentei pesquisar, mas não dá. Eu tenho que ver no F1 TV, não sei se tem lá. Tudo bem, mas o cockpit era bem mais baixo naquela época. Você ia conseguir ver uma mão, pelo menos, levantando, né? Talvez meu pai pode ter feito saindo da curva isso aqui depois. Não,
Não, eu acho que deve ter sido saindo da curva, não na hora do momento. Que o pessoal acha que foi na hora. Ele Não, tava segurando a traseira do carro. Segurando uma mão, trocando marcha com o trocando mão. Essa mão tava aqui na alavanca. E fora o trabalho de pé também, né, Christian? Você que... Não, tudo junto. Tudo que é Não, punta-taco, fazendo punta-taco, porque hoje em dia, imagina, você tá com o pé no freio... Automático. É tudo automático, você não precisa fazer punta-taco. Se você quiser, você não precisa descer as marchas, então... É completamente diferente do que aquela época, né? Aquela ultrapassagem, pra mim, foi o top. Foi a melhor que você viu? Eu acho que foi pela situação criada, porque ele tentou fazer a primeira ultrapassagem, claramente ele passou do ponto, não conseguiu. E lembrar que na Hungria também é uma das pistas que até hoje, fora o traçado, é muito sujo. Não, e é muito difícil de passar lá. É praticamente são impossível. curtas. São curtas. Obviamente, hoje em dia é muito difícil. Naquela época, os carros andavam um pouco menos, as freadas eram muito mais longas, porque não tinha tecnologia de pneu, freio, downforce, não se comparava com hoje. Então, era difícil daquela época, né? Hoje em dia ainda é mais difícil, mas tem DRS, tem outras coisas para ajudar. Mas a pista, até hoje em dia, se você olhar para algumas coisas recentes, o cara que sai um pouco do traçado, ele demora umas 3, 4, demora quase uma volta para limpar o pneu. Então, por isso que ele vem botando por dentro, o Senna vem fechando ele pega a sujeira, quando ele freia, ele passa reto, né? Daí, então, naquele momento... Por isso também que o Senna, desculpa, por isso que o Senna freia bem antes, quando ele tá por dentro, o Senna sabe que, se eu frear lá, eu vou passar reto e nós vamos passar por dentro. Então eu vou frear um pouco antes e ficar por dentro aqui. Só que aí, como meu pai tava na parte limpa, ele freou lá na casa da tia, né? Isso foi na segunda vez. Na primeira vez, de novo, só para finalizar, ele entregou o cartão de visita pro Ayrton. Eu tô aqui, eu vou te passar. E daí o Ayrton freou por dentro. Na primeira vez ele deu X, mas daí na segunda, na próxima volta, ou sei lá, 2, 3 voltas depois... Foi na seguinte. Foi na seguinte. Tá. Ele veio por fora. A hora que ele veio por fora, de lado, aquela imagem dele de lado, e onde ele conseguiu segurar o carro deu a escapada, mas ele deu, se ele desse um pouco mais espaço para o Ayrton teria repassado ele por dentro, só que ele conseguiu segurar o carro num certo ponto onde o Ayrton não passou ele por dentro e daí o resto virou história. Eu acho que tem até um toquezinho de leve dos dois ali depois, a hora que eles apontam tudo, e o Jack Stewart falou que essa ultrapassagem foi dar um looping com o Boeing. Foi a definição do Jack Stewart, e realmente acho que pelo peso dos dois personagens envolvidos é uma das, se não a melhor da história, uma das melhores da história. Pessoal, temos sempre mais 2 momentos aqui. Todo mundo olhou pra mim. Você é o convidado aqui, a gente tá dando... Eu tenho vários, eu acho que não tem como a gente não comentar o dia da morte do Ayrton, né? Porque eu acho que foi muito marcante pra todo mundo, mas só não vamos deixar o nosso papo triste, não. Vamos falar do acidente do Guarujá? Qual deles? Tem uns 17. Muito bom. O desse ano. A mais fraquinha dele, né? A de Spa? Não. A do Bahrein. A do Bahrein. 2020, né? 2020. Ano da pandemia. Cara, eu não sei vocês, mas eu achei que eu nunca mais ia ter uma sensação como eu tive aquele dia assistindo Fórmula 1. Porque a gente tem uma sensação que os carros são muito... seguros, que vai muito difícil um carro bater e pegar fogo. E depois, quando tem a repetição que o carro ele parte no meio, literalmente, cara, foi uma sensação muito, muito bizarra, assim, sabe? E especialmente para quem é mais jovem, eu era bem novo quando o Ayrton morreu, mas eu lembro eu morava numa rua lá em Guarulhos, uma avenidona, passava carro toda hora. Depois do almoço, virou o almoço, tipo, depois do meio-dia, não tinha mais carro na rua. Era igual o Ano Novo de manhã, você podia deitar, que não tinha carro passando. Foi uma coisa muito surreal. Eu acho que o pessoal sentiu quando nós falamos do que aconteceu com o Ayrton Senna com o acidente do Guarujá, sabe? Porque foram segundos ali de que o coração veio na boca, todo mundo ficou branco. Eu fiquei branco, eu não acreditei no que tinha acontecido. Eu falei, meu Deus, um carro explodiu, o que aconteceu, né? E não tinha imagem, tinha imagem, a gente não sabia qual era o piloto. Eu lembro que eu fui no Data Tracker ver qual era o carro parado, e aí eu vi Gros. Eu falei, putz, mas tinha que ser, né? Tinha que ser o cara.
E aí depois todas as imagens que a gente viu dele Sim. saindo do fogo, do médico tentando se aproximar, né? Cara, eu não consigo nem imaginar o que o Grosjean passou. Ele depois comentou, né, numa entrevista, aliás, em várias, que ele chegou a desistir, né? Em um segundo. Ele falou, acabou, já era. O que vai queimar primeiro? E aí depois ele lembrou dos filhos dele e conseguiu sair do carro. Então, pra mim foi um momento, assim, emblemático muito da Fórmula 1 e super recente, né, pra gente. E uma coisa que eu acho muito doida, essa questão de segurança, acho que todo mundo concorda aqui, mas acho que o fato de ele não ter desmaiado pela desaceleração, que foi uma desaceleração muito brusca ali. Não, e ele para e entra no guardrail, ele né? entra e passa o guarda-reio, o carro fica de lado na metade. Eu acho que o não ter desmaiado foi o que eu caracterizei como um milagre, porque, beleza, o macacão aguentou, a luva aguentou, o Hans aguentou, o Halo aguentou, mas, cara, a cabeça uma desaceleração dessa. Não sei, a desaceleração foi grande, mas eu não acredito que seja maior do que as porradas que tem em Indianápolis, esse tipo de coisa, sabe? Hoje em dia, tudo fica muito próximo, né? Então, você tem o capacete, tem 1 centímetro, talvez, de cada lado, você tem um encosto de cabeça. Isso é proposital para quando tem alguma coisa, você não ganhar velocidade e bater em alguma coisa. Você já tá encostado em alguma coisa, entendeu? Para evitar que o cérebro mexa, né? Lógico, mesmo encostado, mesmo se estivesse fixo, só do carro bater, né? Você mexe lá dentro. Mas aquela espuma que tem dentro do encosto também é para absorver também pancada. Então, tudo que tem ali dentro do carro, da espuma do capacete, dentro do isopor, né? Que tem entre o casco e o forro do que a gente usa, a espuma que tem na lateral, tudo isso aí é para absorver as porradas, para machucar menos o cérebro quando tem um impacto desse. Então, e eu lembro que eu tava conversando uma vez com o Cristiano da Mata e ele me contou alguns acidentes que ele teve, né? Sinistros. Aquele do Austin, Road America surreal. E ele me disse, cara, o pessoal acha que não dói, mas quando você bate no muro, dá um negócio. Vocês fazem ideia do que o Grosjean deve ter passado ali? Porque eu acredito que por alguns segundos você deve ficar meio tonto, né? Opa, o que aconteceu? A adrenalina é uma coisa que quando tá no corpo... Lembra da mãe tirando o filho da boca do jacaré uma vez? Toda vez que falam isso de adrenalina, eu lembro disso. A adrenalina é uma coisa que... Desculpa de interromper, mas ele te deixa mais... É como se fosse uma droga que eles enfiam em você, que você... Bom, é igual adrenalina de verdade, quando o médico injeta em alguém, né? É uma coisa que você fica muito mais reativo, muito mais forte. Você dá uma acendida na hora. É uma coisa assim que, sabe? E aí, quando a gente tá pilotando, a gente já tem aquilo meio que, talvez um negócio caindo, né? Uma goteira, assim. Mas quando dá uma porrada, entra uma injeção de muita adrenalina que você consegue reagir muito rápido em uma situação igual essa, né? Vai doer depois. Depois que vem os sintomas, né? Na hora que eu tava assistindo na televisão, aquele período quando o carro praticamente explodiu, né? Pegou fogo, até a hora que a gente vê ele saindo das chamas, passaram o quê? 10 segundos, mais ou menos? Não, um pouco mais. Um pouco mais, 50 15 segundos. Não. Da imagem foi acho que 1 minuto e 8, se não me engano. Da hora que corta... Não. Da hora que começou a pegar fogo até ele sair foi rápido. Foi rápido. Foi uns 15 segundos. Uns 15, 20 segundos, que ele sai do carro. Exatamente. Entendi. Então, da hora que o carro vamos chamar de explodir, né? Até a hora que ele reaparece de novo... Nossa, meu coração veio na boca, até com uma certa tristeza, que eu falei, morreu. Mas você tá falando do replay ou do momento do acidente mesmo? Porque o momento do acidente demorou quase 1 minuto. Demorou da hora que você vê que um carro bate, pra você ter noção de quem tá saindo do carro e passa uma imagem dele na ambulância já. Ok, não. Da hora que o carro bate, pega fogo, até a hora que ele sai das chamas, não é 50 segundos, porque não o macacão nem aguenta. Mas é que a gente só descobriu 1 minuto depois. Então, exato. Porque eles a imagem também não passar. mostrou nada. A gente só viu o cara na ambulância. O cara tá vivo, beleza. Aí deu esse
Ele Isso é aparece horrível. dentro do carro médico, né? Não, ok, mas foi quando eu comecei a fazer a análise toda depois, com toda a informação que eu tinha. Perfeito, Isso, perfeito. então, eu falei, é impressionante, é impressionante ver aquilo que ele conseguiu passar, aquilo que ele, enfim, sobreviveu e ele tá aqui hoje em dia acelerando. A outra que me chamou a atenção, que foi mais ou menos na mesma época, que na hora que eu vi o carro mexer, eu falei assim, nossa, tá morto. Foi o Bourdais classificando em Indianápolis, de Dale Coyne. A hora que ele bateu na 2, se o carro dele bate, juro, uns 5 graus a mais para a direita, ele ia praticamente bater de frente, naquilo que eles chamam de Aí ele corrigiu, né? Tentou corrigir, né? O carro deu uma sim, né? Daí ele acabou batendo. O muro tá aqui, ele bateu assim, mas se o carro virasse um pouquinho mais, batesse um pouco mais de frente, ele com certeza não estaria aqui para contar a história pra gente, porque no momento que o carro dele bateu, ele andou para frente de lado. Então, a desaceleração que ele teve foi relativamente pequena comparado com aquilo que poderia ter sido. Porque o grande problema de uma batida é quando você desacelera abruptamente. Se você pode bater a 300 por hora, 400 por hora, só que se o carro vai rodando, vai... Igual do Alonso na Austrália. Exatamente. Não tem problema nenhum isso aí. Não, tem problema. Mas é muito menor. Super tranquilo, né? Quem nunca? Não, então, porque o carro vai dissipando toda aquela energia. O problema é quando você bate chapado, que os seus órgãos internos nem aguentam. E aquele dia do Bourdais, eu relacionei muito ao Grosjean. Eu falei, nossa, esses dois tiveram uma sorte fora do comum. Essa questão da aceleração exatamente foi o que ele passa pela grade e, tipo, para ali o carro e começa... Não, e o movimento é assim, na verdade. Ele vem reto, bate, o cockpit fica no guardrail, vira, e o motor, né, a caixa de câmbio, tudo, suspensão, sempre sai para esse lado e explode. Então, mas isso que você acabou de comentar, motor, caixa de câmbio, tá dissipando energia da batida. Sim. Porque provavelmente se o motor e o câmbio não tivessem desgrudado do carro, não tivesse quebrado do carro, teria sido pior para ele. Tá aí. 9 momentos, faltam 1. Alguma preferência aí? Você quer tirar para o ímpar? Querem fazer 11? Tudo bem. Tem muita coisa, hein? Então, vai. Manda aí. O último, vai. Comecei a assistir a Fórmula 1 porque muita era Schumacher, né? Que não foi muito das mais interessantes, né? Tirando o Montoya, né? Que o Montoya dava um entretenimento pra gente às vezes. Verdade. Eu lembro muito daquele lance do Montoya e San Marino. Ele tenta ultrapassar o Schumacher. Uma boa também. O Nürburgring era legal. No Nürburgring tinha um pouco de banking, então você conseguia vir por fora, a próxima vinha. Então tem alguns momentos do Montoya com o Schumacher lá, mas conta aí qual que é a sua. Não, é de San Marino, você me lembrou disso, que eu sempre esqueço, é um pecado que eu não deveria fazer, eu esqueço o nome das curvas de San Marino. Não, são lindas. Eu não sei nem de Interlagos, ó. Mas são lindas. É aquela que é tipo um grampo e aí sobe. A Aqua Minerale. Não, é antes. A Aqua Minerale é lá embaixo. Não, a Aqua Minerale é no Decidona. É a Decidona, né? É a que sobe pra pegar aquela pra esquerda e depois descer pra A parte mais Aqua. alta da pista é uma chicane lá em cima. Então, é a subida. É o início da subida. Depois da Aqua Minerale. Depois da Tamburello, tem uma subida. no começo. Isso. É a Villeneuve. E aí você sobe pra chegar nesse trecho. Isso, aí sobe pra chegar lá. Uma vez o Montoya colocou o carro por fora ali, ou seja, ele ia ter tangência pra subir, e o Schumacher foi jogando o carro, até que ele jogou o Montoya pra fora da pista. Aí teve uma entrevista depois, e o Schumacher falou, olha, eu não tava vendo carro nenhum do meu lado, subi, fiz minha tangência, tranquilo. Aí o Montoya pega o microfone e fala, ó, só um idiota não teria me visto, que eu tava do lado dele, aí todo mundo deu risada. Então, eu gostava do Montoya, porque naquela época a gente era pequeno, né? Então, que inclusive foi um ponto bem lembrado, esse aí lá da entrevista, que eu achei sensacional, essa entrevista pós-corrida. O InCar, eu não lembro se é do Schumacher ou do Montoya, mas dá pra perceber que a hora que ele freia, o Montoya tá... Isso daqui na frente do Schumacher, ele não tá nem lado a lado. Ele não conseguiu passar porque ele tava por fora. Mas ele tava um pouquinho na frente do Schumacher.
Meu, eu corri durante 38 anos da minha vida, é impossível você não saber que não tem ninguém do seu lado. É impossível. Mas falando de Mandou Schumacher e San Marino, eu acho que foi a corrida de San Marino. Foi o dia que o Schumacher perdeu a mãe e ele tava no pódio. Ele e o irmão dele fizeram o pódio, primeiro e segundo, primeiro e terceiro. Um dia depois da mãe ter falecido, né? Isso eu lembro disso também muito bem. De dois irmãos estarem no pódio, né? E a mãe faleceu no dia ou um dia antes, né? E foi San Marino, eu aacho que isso aí. Você lembra? Foi San Marino. Pois San Marino também teve uma prova muito legal. 2 anos, né? 2005, 2006, duelo Schumacher e Alonso. Foram 2 anos bem próximos também de duelos. Que ninguém conseguiu passar ninguém. Que ninguém conseguia passar ninguém. E é legal por causa disso, né? Engraçado, né? É algo que conta como... Se tivesse DRS naquela época. Teria acabado na primeira volta a briga e não ia ser inesquecível. Ninguém ia, 15 anos depois, lembrar disso. Você que tem um momento que você guardou, Christian. Você quer falar? Não, acho que pra gente finalizar, um momento marcante pra mim, eu era moleque, né? Eu acho que não só pra mim, mas pra todos os brasileiros foi... E a corrida, até que a corrida foi sem graça, mas... Sem graça. Teve as suas dificuldades, mas não teve nada emocionante, eu quero dizer. O Emerson terminando em segundo. Lá no Rio de Janeiro, de Copersucar. Nossa, até hoje meu pai me conta a história que a hora que ele foi alinhar o carro, que ele foi sair do box, quando abrem um box, foi dar a partida no carro, o carro não ligou. Daí o Emerson olhou pro meu pai e falou, bom, e agora? Ele falou, e agora? E agora monta no carro reserva, né? E tudo que eles trocavam um final de semana inteiro, que trocava no carro titular, trocava igual no carro reserva. A única coisa que o carro reserva não tinha em relação ao titular era o sistema de resfriamento do piloto, que estava um final de semana muito quente lá. Era a única coisa, porque só tinha uma mangueira, só tinha uma carroceria cortada, só tinha uma daquilo lá, então estava tudo no carro titular, mesmo porque eles nunca imaginavam que o carro titular ia ter um problema. Daí ele saiu, alinhou no grid, a hora que ele parou, não deu nem tempo, eu nem lembro se ele desceu do carro, não lembro, eu era moleque, mas a hora que ele parou o carro no grid, meu pai meteu a cabeça dentro do carro, olhou assim pra ele e falou, e aí? Daí ele falou assim, eu arrisco a dizer que tá melhor que o carro titular. E daí ele largou, o carro não deu problema nenhum, o Carlos ganhou a corrida, ele terminou em segundo, mas eu acho que foi muito importante para nós brasileiros, né? Foi o Emerson terminando em segundo, quase ganhando a primeira corrida de Copersucar, que seria aqui no Rio de Janeiro, uma equipe 100% nacional. Esse realmente foi um momento inesquecível do nosso esporte, realmente legal. A gente precisa fazer um programa relembrando um pouco mais histórias da Copersucar Fittipaldi, hein? Acho que podemos fazer isso daí, mas, nossa, se a gente ficar lembrando de momentos, né? Eu tenho certeza que você tem mais 10, você tem mais 10. Não, você só tem mais 5 porque você é muito novinho. Então, mas a gente vai ter que fazer o segundo episódio desse programa, talvez até terceiro, né? Então. Sensacional, você que nos acompanha aqui no Pelas Pistas. Quero agradecer demais ao Sérgio. Sérgio, obrigado pela participação aqui. Como que a gente encontra nas redes sociais? Fala do canal do Boteco, redes sociais. Obrigado, gente. Eu adorei o papo de boteco, eu tô ligado. Então, eu gosto de conversar sobre Fórmula 1, especialmente com uma pauta como essa. Boteco F1, todas as redes sociais. Algumas apenas que tem um underline entre o Boteco e o F1. YouTube, pode achar como Boteco F1. Instagram, Boteco F1. Twitter tem underline. TikTok, essas coisas eu não tenho. TikTok é com o Christian. Exato. Não, Christian não, com a minha filha. Muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Sensacional, Christian. Valeu e obrigado pelas lembranças, hein? Imagina. Prazer, como sempre. E vamos pra frente, né? Semana que vem, às 9 da noite, Pelas Pistas, toda terça-feira, como todo mundo já sabe. Beleza, valeu, Nocinho. Tamo junto aí. Até a próxima, hein? Valeu, Júnior. E não se esqueçam, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, com as amigas. Passa pra todo mundo. Papo de boteco aqui, como a gente teve. E semana que vem a gente volta acelerando, porque aqui é o Pelas Pistas.